Veja agora os casos facultativos. Você pode usar enclis, próclis ou mesóclis, conforme o caso. Primeiro caso, quando houver um sujeito explícito, um sujeito escrito, veja o exemplo. Você pode usar antes ou depois. Eu te espero, eu espero-te. Eu te esperarei, eu esperar-te-ei. O casamento se realizará dia 10 ou o casamento realizar-se-á dia 10. São as duas opções que você tem, próclis ou mesóclis, nesses dois casos aí. Observe, os alunos se atrasaram e os alunos atrasaram-se. Esses exercícios me servem, ou esses exercícios servem-me. Segundo caso facultativo, quando houver uma preposição seguida do verbo no infinitivo. Veja no nosso quadro. Para te ajudar é correto, mas você também pode escrever para ajudar-te. Antes de lhe obedecer, correto, mas também pode escrever antes de obedecer-lhe. Terceiro caso facultativo. Havendo um caso de próclis, com o verbo no infinitivo, você faz facultativo. Confira aí. Não te esperar, não esperar-te. Mesmo com esse não aí, o verbo está no infinitivo, pode usar enclis. Nunca o perturbar ou nunca perturbá-lo. Olha o quarto caso facultativo. Havendo conjunções coordenativas, e, ou, mas, logo, também é facultativo. Ele veio e se esqueceu dos documentos. Também pode ser. Ele veio e esqueceu-se dos documentos. O professor não compareceu à reunião, mas nos enviou um fax. Pode ser, o professor não compareceu à reunião, mas enviou-nos um fax. Você pode usar antes, proclítico, ou depois, enclítico. Havendo dois casos de atração, a gente chama de apossínclise, poder-se-á usar um ou outro. Veja como ficam as duas opções de colocação. Há coisas que não se dizem, correto, mas também pode ser há coisas que se não dizem. Essa é uma colocação menos usual, mas correta e bonita. Eu nunca me esquecerei de vocês. Pode ser, eu me nunca esquecerei de vocês. Observe os dois casos aí que nós estamos de apossínclise. Há também a colocação pronominal com dois verbos. Havendo dois verbos, usar-se-ão as mesmas regras que nós aprendemos anteriormente. Com o verbo auxiliar mais o verbo principal, veja como é que fica aí no nosso quadro a colocação. Coloca-se o pronome átono depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, que esteja no infinitivo ou no gerúndio, usando sempre o hífen para separá-los. Não se coloca o pronome depois do verbo principal no particípio. Essa colocação está sempre errada. Veja as opções. Vou te esperar ou vou esperar-te. Estou te esperando ou estou esperando-te. Havia te esperado. Aí já não pode colocar depois porque o esperado está no particípio. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos falar agora da colocação com dois verbos, havendo qualquer fator de atração, por exemplo, um advérbio. Deve-se usar o pronome antes do verbo auxiliar, podendo usá-lo também depois do infinitivo, depois do gerúndio. Não se esqueça, nunca depois do particípio. Veja aí no nosso quadro como é que fica. Um verbo auxiliar mais um verbo principal. Olha lá, não atrai, não te vou esperar, é correto. Mas você também pode dizer, não vou esperar-te. Não te estou esperando e também pode dizer, não estou esperando-te. E não te havia esperado. Esperado é particípio, então você não usa depois do particípio. Se houver antes do verbo auxiliar um sujeito explícito, poder-se-á usar o pronome antes, proclítico, ou depois, enclítico, ao verbo auxiliar, podendo usá-lo ainda depois do infinitivo e do gerúndio. E lembre-se, nunca depois de particípio. É sempre um erro colocar o pronome depois de particípio. Veja no nosso quadro como fica. O verbo auxiliar mais verbo principal. Eu te vou esperar, correto, mas também pode ser eu vou te esperar. Ao sujeito explícito, eu vou esperar-te. Eu te estou esperando. Eu estou te esperando. Eu estou esperando-te. Pode ser eu te havia esperado, eu havia te esperado. Veja que é particípio, então depois dele não pode. Quando o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, poder-se-á usar o pronome átono mesoclítico, a esse verbo auxiliar, ou depois do infinitivo e do gerúndio. De novo, nunca depois do particípio. Veja como fica. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Olha o verbo auxiliar no futuro do presente. Ir-lhe-ei pagar tudo. Ir-lhe-ia pagar tudo.
Pode ser também, irei pagar-lhe tudo. Iria pagar-lhe tudo. Estar-te-ei esperando em casa. Estar-te-ia esperando em casa. Ou, estarei esperando-te em casa. Estaria esperando-te em casa. Olha outro caso. Ter-lhe-ei feito um favor. Ter-lhe-ia feito um favor. Atenção, a colocação do pronome oblíquo-ato, solto entre dois verbos, vem sendo muito usada, apesar de não estar enquadrado nas normas gramaticais. Então, você pode usar. Acompanhe e veja o pronome solto entre dois verbos. Olha lá, ele não está preso ao vou e nem ao fazer. Vou lhe fazer um favor, estou-lhe fazendo um favor. Olha esse outro exemplo. Havia-lhe feito um favor, irei-lhe emprestar meu carro, iria-lhe emprestar meu carro. Estaria me observando. Haverei te esquecido. Haveria te esquecido. Cuidado, mais uma vez aí, jamais use o pronome ato depois de particípio. Está sempre errada essa colocação. Veja, obedecido-me, está errado. Amado-te, errado. Dado-lhe, está errado. Escutado-o, está errado. Cumprimentado-nos, errado. Parabenizado-vos, errado. Esquecido-se. Todas essas construções estão incorretas, você deve evitar no seu texto. Nesses casos, devemos usar sempre o pronome oblíquo tônico. Você tira o ato e usa o tônico. Assim, acompanhe. Obedecido a mim, amado a ti. Você não usa o ato, não usa o tônico. Dado a ele, escutado a ele, cumprimentado a nós, parabenizado a vós, esquecido a si. Ok, por hoje terminamos. Um grande abraço.